Ao educar os nossos filhos, como pais, precisamos buscar a sabedoria do alto, educando os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E o coração é o centro de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O comportamento de uma pessoa é expressão do fluir do coração. Quando nós estamos bem, o nosso coração está em paz. O que seus filhos dizem e fazem é um reflexo do que está dentro do coração. Os nossos filhos necessitam estar bem, com o coração tranquilo e em paz. A nossa casa é um reflexo disso tudo. A harmonia do lar, o companheirismo entre os pais e os filhos. Tudo isso precisa estar em equilíbrio para que as coisas possam fluir bem dentro da nossa casa. A palavra de Deus nos diz ainda em Lucas 6,45, o homem bom tira do bom tesouro, o coração tira o bem, e o mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Porque se a minha boca está cheia de coisas boas, se o meu coração está cheio de coisas boas, se o meu coração está tranquilo e em paz, eu vou falar do que eu estou vivendo, do que eu estou sentindo. Eu transmito para as pessoas o que eu estou vivenciando, o que eu estou sentindo. Assim também uma criança. A criança, ela fala do que ela está vivendo. Então, se a criança está no meio de um conflito entre pai e mãe, se a criança está vivenciando uma guerra dentro do lar, ela vai transmitir para as outras pessoas o que ela está vivenciando dentro da casa dela. Então, nós temos que tomar muito cuidado de como tem sido a convivência dentro da nossa casa. Nós, como pais, precisamos ter um cuidado muito grande de como nós estamos mostrando a nossa convivência, como que a esposa tem tratado o marido, como que o marido tem tratado a esposa, para que isso não venha desencadear um problema sério na criança. A criança absorve tudo que tem dentro do lar. Quando a criança chega na escola, geralmente ela conta para o professor as coisas que ela vivencia. Ela sem ela sentir, ela perceber, ela expressa isso. E muitas das vezes ela expressa na agressividade. Ela expressa no comportamento agressivo com o coleguinha. Porque tudo isso reflete na vivência dela. As necessidades de seu filho são muito mais profundas do que o comportamento impróprio que ele possa estar demonstrando. Ele tem necessidade de afeto, necessidade de carinho, do olhar no olho, de ouvir o que ele tem para te falar. Porque, infelizmente, a correria do dia a dia não está permitindo que os pais parem para ouvir seus filhos. E isso tem desencadeado uma série de conflitos, uma série de problemas psicológicos que muitas vezes estão desencadeando em comportamento com outros colegas na escola. E muitas vezes esses pais são chamados na escola para poder conversar sobre o comportamento do filho. Quando a escola transmite algo que às vezes a criança está fazendo na escola, o pai não o reconhece. Porque é muito mais tranquilo você lidar com 1 ou 2 do que o professor, às vezes, lidar com 30, 25 crianças. E que outros também vão estar desencadeando esses problemas. Mas nós, como pais, nós precisamos estar atentos
atento aos nossos filhos. Nós precisamos aprender a ouvir os nossos filhos. Nós precisamos gastar tempo de qualidade com nossos filhos. Eles precisam ouvir a voz do pai. O pai precisa chegar em casa do trabalho cansado, sim, mas precisa ter um tempo de qualidade para olhar no olho e falar: oi, meu filho, como você tá? E ouvir, porque a criança fica esperando o pai chegar, a mãe chegar, para contar a novidade do dia. E muitas vezes não são ouvidos, porque o pai e a mãe já estão esgotados do dia a dia. Mas existe uma coisa muito importante: o filho está ali, precisa sentir a presença do pai e da mãe ali. Ele precisa que o pai ou a mãe participe da vida dele de criança. Você realmente quer ajudar o seu filho? Você precisa estar preocupado com as atitudes, como eles têm agido no dia a dia quando vocês não estão presentes. Você, como pai, como mãe, precisa requerer um comportamento adequado do seu filho. Para isso, você precisa ter tempo de qualidade, você precisa educá-lo. E a disciplina, ela precisa ser com amor, com ouvir, com olhar no olho, com aconselhar, com dar exemplos, muitas vezes lúdicos, contando uma história. Eu me lembro que quando eu tinha filhos pequenos, eu usava o erro deles, contando uma história parecida com o que eles tinham feito com outro personagem e dando um final. E aí eles paravam para pensar: é, mamãe, é isso mesmo? E aquilo fazia com que eles começassem a repensar aquela atitude errada. Nós precisamos entender os nossos filhos para que nós possamos ajudá-los de forma correta. E o coração deles precisam estar em paz. Para que isso aconteça, faz-se necessário a nossa ajuda, o nosso companheirismo, a nossa participação, de estar com eles um momento do nosso dia. E que esse momento possa ser um momento de qualidade, para que eles possam ter essa convivência conosco. A escola ensina, a babá ajuda, mas quem disciplina são os pais. Mas enquanto nós temos a oportunidade de estarmos juntos com eles, nós não podemos desperdiçar esse tempo e criar um momento e um tempo de qualidade para passar com eles. E comece aos poucos, criando momentos diferenciados, momentos lúdicos para estar com os filhos de vocês. Que o que os filhos dizem e fazem é um reflexo do que está em seus corações. Que nós possamos trazer para eles algo bom, algo importante que vai refletir em toda a vida deles e que eles vão lembrar um dia de uma forma afetiva. Que você possa mesmo colocar em prática. Se você gostou, deixe seu comentário. Coloque a sua dúvida. Você tem alguma dúvida? Para que eu possa estar conversando com vocês, respondendo as questões. Deixe seu comentário, deixe a sua pergunta. E que Deus possa te abençoar ricamente. Um abraço no seu coração.